outro nome que ele tem, como é mais conhecido, é um dos 12 apóstolos de Cristo, ou foi um dos 12 apóstolos de Cristo, e seu nome vem de uma palavra aramaica que significa gêmeo. Apesar de estar disposto a seguir Jesus até à morte, ele é apontado, ou foi apontado, com uma particularidade de alguma incredulidade, pois duvidou dos relatos sobre a aparição de Jesus até que este lhe apareceu pessoalmente. E depois disso, Tomé se referiu como Senhor meu, Deus meu. Ora bem, porque é que me foi dado na altura também a escolher este tema e porque é que eu escolhi este tema? Porque, parecendo que não, tem nós estamos histórias de crianças. E quando eu também andei na catequese, quando era pequenino. E quando andei na catequese, a catequese estavam divididos os meninos por grupos. E a catequista foi-me pôr num grupo que era o grupo de Santo Tomé. Porque eu era daqueles que andava lá e tal, mas aquilo não era assim tão apegado à catequese. Cumpri, etc, etc, mas não era realmente aquilo, desde pequeno, que aquilo não ia muito com alguns conceitos que eu já teria, não sei porquê. Então ela colocou-me nesse tal grupo do Santo Tomé, que era preciso ver, que é a tal frase, a figura do apóstolo, como está a ser apresentada com um símbolo do ceticismo. Há uma frase feita que é ver para crer como Santo Tomé. Ora bem, eu não era porque não visse nem não acreditasse, porque realmente nunca tive problemas de acreditar ou de fé, acho que mas não acreditava era em algumas daquelas coisas lá da costela do Adão, aquilo não me entrava. E sendo eu filho único e até relativamente bem comportado enquanto era menino, a única coisa, eu vivi sempre no Porto e andei na Igreja da Misericórdia, na Rua das Flores, portanto, que era uma igreja ali na Zona Centro, que fica perto da Ribeira. Então a catequese era ao domingo. E confesso que uma ou duas ou três vezes eu pequei, porque em vez de ir para a catequese, deixaram-me lá ficar e eu depois saía e descia à Rua de São João e ia ver os outros meninos a brincar, que eu não tinha assim tanta liberdade quanto isso. Só fiz a primeira comunhão e só me confessei 2 vezes na vida. Portanto, porque também não acreditava, a confissão a mim não me dizia nada, nunca me disse, portanto, também não fui dizer ao padre que tinha faltado à catequese para ir lá para a Ribeira, portanto, que eu teria 8 anos ou 9 anos e tal. Depois, quando meu pai descobriu, não ficou muito satisfeito e, portanto, a ele eu tive que lhe confessar tudo. E ele disse, pronto, eu compreendo, mas a tua mãe tem vontade que tu continues, que tu vás à catequese. E eu disse, pronto, mas ele depois lá convenceu a minha mãe, que disse, olha, ele vai fazer tudo de uma vez, faz logo a primeira comunhão, faz tudo de uma vez e não volta mais. E lá tive também fazer a primeira comunhão, e foi, mas eu não tendo problemas de ver para crer, como Tomé, realmente a catequista, eu achei-me injustiçado. Então, este tema, para mim, é como se fosse estar a ressalvar Tomé e fazer-lhe uma homenagem, porque ele não foi nada daquilo que o pintam. Eu acho até que Tomé é uma das comoventes personagens do Evangelho. A vida de Tomé foi muito além do seu momento de incredulidade e Tomé terá sido algo injustiçado. Ele desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo, especialmente fora dos limites geográficos do mundo romano. Acredita-se que Tomé tenha viajado à Índia, viagem que mostrou compromisso com a missão evangelizadora de Jesus, transformando-se do tal cético que o apresentavam num fervoroso apóstolo da fé. E a fé é que nos salva. E cá temos a imagem de Tomé, a imagem de Tomé, a ir ver as chagas de Jesus. Não podemos esquecer que naquela época
ele foi apanhado assim desprevenido, com a euforia toda dos outros apóstolos, a dizer que viu Jesus, apareceu Jesus, ressuscitou Jesus e tal. Portanto, é quase como todos nós temos momentos que nos dão determinadas notícias que ficamos bem abananados. Portanto, provavelmente aquilo que se lhe apontou como um ato de incredulidade foi pela surpresa, foi pela notícia dada assim de subtão. Tomé aparece na lista dos 12 apóstolos. Há várias referências dele em Mateus, em Marcos, em Lucas, e também foi celebrado, ou é celebrada, a aparição no Evangelho, que é interessante, pois parece que Tomé expressa desespero na parte final do caminho para Jerusalém e pressiona Jesus para que explique suas palavras de despedida no aposento em que estava. Tomé era um homem que gostava de objetividade, porque era espontâneo, puro e sincero. Era humano e tinha fraquezas como todos nós e como todos os apóstolos também tiveram. Ele preferia a objetividade para entender melhor as coisas e assim agir melhor. E esteve disposto a morrer com Jesus e por Jesus, com nada de covardia, nem dúvidas, nem vacilações. Tomé juntava fé ao realismo para encontrar o racional e o raciocinado. E é o que Kardec nos pede. Não nos manda ter uma fé cega, manda-nos seguir uma fé raciocinada. Quando os discípulos se admiraram de que Jesus tencionasse voltar para a Judeia, onde pouco antes o queriam apedrejar, Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Portanto, ele era realmente convicto seguidor de Jesus. Portanto, cheio de coragem, manifestou a coragem, ele foi capaz de dizer aos seus companheiros, aos outros companheiros: vamos nós também. E morramos também com ele. Portanto, estava disposto a morrer por Jesus. Mais uma vez, ele demonstrou que queria seguir Jesus até à morte, sem dúvidas, sem hesitações, sem medo e sem covardia. Quando Jesus falou aos apóstolos da sua próxima saída deste mundo e de preparar lugar para os seus discípulos, ele disse: vós sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho. E Tomé, mais uma vez com o seu sentido objetivo e prático, respondeu: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como podemos nós saber o caminho? E resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, que parece mais um sinal da fraqueza de Tomé, não é uma fraqueza, é uma franqueza. É a sua sinceridade, é a sua espontaneidade. O misto entre a fé e a incerteza, mas também cheia de confiança em Jesus. Até nós, às vezes, vacilamos. Até nós, quantas vezes nos deparamos, nem que seja por momentos ou frações de segundo, temos as nossas dúvidas e dizemos uma ou outra blasfémia e estamos conscientes do que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós já temos a certeza que é esse o nosso caminho. No momento da última ceia, Jesus consolava os discípulos dizendo: não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Voltarei e tomar-vos-ei comigo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou, foi a frase completa. Jesus não levou a mal, nem achou indelicada a pergunta de Tomé. Basta refletir na resposta que ele deu. Ele não foi uma resposta zangada, foi uma afirmação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi como recalcar, relembrar. Num texto atribuído a Chico Xavier, em que Chico Xavier como que simulou
perguntas a várias figuras do Evangelho, portanto, Maria Magdala, Francisco de Assis, Pedro, Paulo de Tarso, Joana de Cusa, Tomé, a mulher de Samaria, João Batista, Lázaro, Judas Iscariotes, Bezerra de Menezes e sua mãe Maria de Nazaré. Portanto, este é um legado que Chico Xavier nos deixou, um bonito texto, em que ele fazia, como que fez a pergunta a cada uma daquelas figuras, onde e quando nasceu Jesus. E deu a visão dele, supostamente em nome de cada uma dessas figuras. Então, a Tomé, quando ele simula a pergunta onde e quando nasceu Jesus, Chico atribuiu-lhe a seguinte resposta: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. E as palavras foram: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé não estava presente quando Jesus se manifestou vivo, a quando da sua aparição aos apóstolos no cenáculo. E quando teve conhecimento desse facto, disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ora bem, temos que ver em que contexto é que ele terá dito isto. E poderia acontecer-nos a qualquer um de nós, porque se calhar acontece em situações, não somos apóstolos, mas somos o que somos. Os apóstolos estavam agitadíssimos, informaram-no: vimos o Senhor. Tomé, apanhado da enxurrada inesperada de entusiasmo dos companheiros, ficou assustado e atordoado. Com euforia e a sua tendência para o realismo, levou a pronunciar a dita frase que parece de um descrente. Às vezes, a histeria dos amigos e a alegria dá medo de acreditar, para não surgir decepção. Às vezes vem nos dar determinadas notícias e nós, é verdade, e sobretudo quando às vezes são boas notícias, mesmo assim nós duvidamos. E porquê? Porque temos medo da decepção. Então não terá acontecido, não poderemos ressalvar que Tomé, confrontado com aquela agitação toda, teve uma frase com medo de se decepcionar. Quantas vezes nós mesmos recebemos boas notícias e questionamos: a sério? Porque duvidamos? Então somos todos Tomé. Homem de fé confia sobretudo em dois pontos fortes nos quais se apoia a esperança: obediência a Deus, cumprir as leis divinas. Por isso, até no Pai Nosso há aquela frase: seja feita a sua vontade, ou a tua vontade, que é a vontade de Deus. E a oração: pedir com fé ao Pai, de cujo amor não duvida. Cimentada na obediência e na oração, a nossa esperança está garantida nas frases orar e vigiar. E tenhamos nós sempre ciência e cientes de que em muitos momentos, em todos os momentos, orar e vigiar. Não vamos vigiar a vizinha ou o vizinho, vamos vigiar os nossos pensamentos. E vamos orar, que é estabelecer a nossa comunhão, a nossa ligação com o divino. Deus converteu o incidente de Tomé num bem para os outros discípulos, porque ele duvidou para que nós crescêssemos. Disse Agostinho, no ano que viveu no ano 354 a 430 depois de Cristo. Passados 8 dias, Jesus lhes deu as provas exigidas, à vista das quais exclamou: meu Senhor e meu Deus. 8 dias depois, na aparição aos apóstolos no cenáculo, estavam todos os discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas,
veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E Jesus encerrou a questão pensando em mim, pensando em todos. Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Uma lição que Jesus Cristo dirige a todos nós é como se nos perguntasse: crês mesmo em mim? Por crer em mim compreende mesmo o que não se vê? Sabe esperar pelas coisas que Deus quer, mas que os materialistas chamam impossíveis? Isto são 3 perguntas que nós podemos fazer em qualquer momento a nós próprios. E devemos fazer. Deus dá-nos a vida da esperança, esperar dele coisas grandes que não vemos e que nos parecem impossíveis, mas são coisas que ele nos quer dar. E nós muitas vezes nem temos noção daquilo que vamos recebendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo da vida. E quantas vezes passamos a vida a reclamar, quando o que deveríamos era agradecer. Exatamente porque não reclamamos, porque não temos noção de quanto nos foi poupado, de quanto nos foi dado e de quanto teríamos então que agradecer. Deus compreende e responde às dúvidas humanas. A famosa declaração de Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram, sublinha a bem-aventurança daqueles que acreditam sem precisar de evidências tangíveis. 2 obras, 2 livros, uma apócrifa e outra pseudopedígrafas, têm Tomé no nome, e são o Evangelho de Tomé e os Atos de Tomé. O Evangelho de Tomé foi descoberto no Egito em 1945 e registra 114 ditos secretos que Jesus vivo disse e que terá sido preservado. E os Atos de Tomé, que existem em grego e siríaco, que diz que Jesus e Tomé eram gêmeos, compartilharam aparência e destino semelhantes e que o apóstolo obteve importantes ensinamentos nas conversas com Jesus. Esse relato apócrifo explica até mesmo o destino de Tomé. Portanto, não se sabe quem é o autor. Portanto, que algo contra a vontade, teoricamente, viajou para a Índia sob o comando do Senhor. Lá, ele foi martirizado com lanças por ordem de um rei indiano. Não se podendo confirmar, existe o relato que na Índia, em Chennai, a Basílica de Santo Tomé, e diz a tradição que tenha sido construída para o túmulo do apóstolo Tomé. Portanto, há relatos, mas não há, não há confirmação. Dos tais 144 registros do Evangelho de Tomé, ou do Evangelho segundo Tomé, eu sinceramente peço-vos desculpa, peço-vos perdão se for ser chato, mas eu escolhi 6, que é o item 6, o 25, o 26, o 33, o 34 e o 90. Qualquer delas eu enquadro-as numa promessa, numa afirmação que esse Evangelho segundo Tomé pode ser para nós como um ato de fé entre aquilo que nós sabemos que buscai e encontrareis, que é algo que nós temos que buscar e encontrar. E quando buscamos, encontramos. Todo aquele que buscar, encontrará. E aquele que bater, abrir-se-lhe-á. Jesus também nos ensinou. Então, começando pelo 6. Os seus discípulos perguntaram-lhe: queres que jejuemos? Como deveremos rezar? Como devemos dar esmola? E que dieta devemos observar? E o ensino de Jesus foi:
Nunca mintam. Não façam aquilo que detestais, pois todas as coisas são reveladas à face do céu. Em verdade vos digo, nada há de oculto que não venha a ser desvelado, e nada há de escondido que permaneça sem ser descoberto. Portanto, primeiro ensinamento, que não é novo, é repisar, só que noutro livro. O 25. Jesus disse: ama o teu irmão como a tua própria alma, protege-o como a pupila dos teus olhos. Ama os outros como a ti mesmo. Item 25. Vês o cisco que está no olho do teu irmão, mas a trave que está no teu olho, essa não a vês. Quando tirares a trave do teu olho, aí poderás ver claramente para tirares o cisco do olho do teu irmão. Então, tiramos primeiro o cisco do nosso, para depois irmos ver os defeitos nos outros. O item 33. O que ouvirdes com os vossos ouvidos, proclamai-o do alto de vossos telhados aos outros ouvidos. Que é recomendação, não ponham a candeia debaixo do alqueire, mas sim no alto, para ela poder transmitir a luz e espalhar o conhecimento por toda a gente. Pois ninguém acende uma lâmpada para a pôr debaixo de um alqueire, nem num lugar que seja escondido, mas num lampadário, para que todos que entram e saiam possam ver a sua luz. E Jesus disse no item 34, se um cego for o guia de outro cego, ambos irão cair no fundo de uma ravina. Cegos não conduzem cegos. E finalmente, 90. Parece que é a última. Vinde a mim, que o meu jugo é leve e doce a minha autoridade, e encontrareis o repouso para vós. Ora, se aquele livro apócrifo foi encontrado na Índia, onde Tomé foi divulgar a doutrina de Jesus, e lhe atribuíram o nome o Evangelho de Tomé, ele andou verdadeiramente a respeitar e a divulgar todos os ensinamentos que recebeu de Jesus. Portanto, foi um fiel e digno discípulo e pregador, continuador de Jesus. Em Vida e Atos dos Apóstolos, de Carvalho Schutel, também se refere a Tomé, ou Dídimo, que é o outro nome, que foi um dos 12 apóstolos, nasceu na Galileia, de uma família de pescadores, que acompanhou Jesus durante os 3 anos da sua prédica, mostrando-se-lhe muito afeiçoado. Tomé então foi pregar, após a dispersão dos vários apóstolos, o Evangelho aos persas, aos hindus e árabes, ignorando-se as particularidades que salientaram o ministério desse apóstolo. O martírio de Tomé é visto como um testemunho, porque isso sabe-se que ele foi martirizado, é visto como um testemunho supremo da sua fé e da sua dedicação à missão de divulgar os ensinos de Jesus Cristo. A sua disposição para morrer pela fé, que antes, hipoteticamente, duvidou, exemplifica a transformação espiritual que ele experimentou. Esse ato de sacrifício também serviu para fortalecer a fé das comunidades por onde passou, inspirando cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante da perseguição. O trabalho do apóstolo Tomé foi justamente esse: proclamar a fé, ensinar, instruir, iluminar os homens, tirá-los das trevas para a luz, da materialidade para a espiritualidade, da escravidão, da ignorância, do sacerdotalismo, daquela época em que ele viveu, para a conquista da verdade, dos destinos imortais, enfim, de novas terras e novos céus, onde a felicidade está guardada para os que buscam a palavra de Deus e se esforçam para pô-la em prática. Porque
não, se estamos na Terra, que é o nosso planeta que habitamos, se sabemos que a Terra o estado da Terra é um planeta de provas e expiações, não vamos esperar, não temos outras condições de entender que somos perfeitos. Não, estamos aqui para nos aperfeiçoar através de provas e através de resgates, de expiações, e melhorando-nos, pondo em prática aquilo que vamos aprendendo, o conhecimento que vamos assumindo. A vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta pela difusão do Evangelho, foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios, de verdadeiro desapego às coisas do mundo, de dores, de sofrimentos, mas também de glória que não se extingue, de aquisição de tesouros que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas, onde melhor compreendemos a Deus e a sua infinita sabedoria. Renovar o espírito, o caráter, renovar o amor, renovar os costumes, é tanto daquilo que nós temos que fazer. E os apóstolos, no cumprimento da sua missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que essa renovação se efetuasse, com a possível presteza para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa ser verdadeiramente compreendido e continue a auxiliar-nos em nossa ascensão espiritual. Às vezes continua a ser incompreendido. Quantas vezes, se nós bem pensarmos, hoje, se Jesus ressuscitasse novamente, ou viesse novamente à Terra, duvido que não fossem sacrificar outra vez. Desta vez não era na cruz, mas mandavam-lhe um drone com qualquer coisa que lhes podia em cima da cabeça e sacrificavam-no outra vez. Porque ainda decorridos 2025 anos, ainda continuamos a assistir. Eu não vinha dizer que ainda somos a bárbara campeia, mas ainda existem alguns bárbaros. Ainda temos que conviver e sabemos que ainda se fazem muitas barbaridades neste planeta, que vai ter que expurgar, ou irá expurgar, porque os carrascos de hoje serão vítimas da amanhã, numa evolução para a regeneração em que haverá mais harmonia, não haverá o mesmo nível de conflitualidade, haverá uma fraternidade. Alguns não estarão em condições de permanecer na Terra. Ao não permanecerem na Terra, irão, como nos ensinou o livro Exilados de Capela, irão para outro planeta que esteja consoante o seu desenvolvimento. E aí, hoje que foram carrascos, poderão ser aí vítimas, porque o aperfeiçoamento, a evolução, vai-se fazendo dessa forma e ninguém fica isento de resgatar e expiar as suas falhas e as suas faltas para as corrigir. Atos de amor e de sabedoria, a sua tolerância com os ignorantes, a sua humildade, a sua renúncia, a sua compaixão com os infelizes, a sua extraordinária dedicação à difusão dos ensinos que receberam do Mestre, a sua fé firme, inabalável na continuidade da vida, a sua submissão, o seu singular devotamento num culto de verdade e de amor às coisas divinas, pondo absolutamente de lado todos os interesses materiais. Foi o que caracterizou a vida de todos os discípulos de Jesus. Lembro-me, ou lendo-se, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, em que se procura construir e conquistar a fé inabalável no Criador, porque nós ouvimos e sabemos
e temos que tomar consciência que fora da caridade não há salvação. Então, nessa epístola, chega-se à conclusão que os apóstolos trabalhavam exclusivamente para a moralização e espiritualização do homem, combatendo as obras da carne, as quais são a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as fações, as dissensões, as invejas, as bebedices, as orgias, contra as quais vos previno, como já preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, mas não é o gozo de diversão, é o gozo no sentido de sentir a consciência tranquila, uma paz interior, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito e tenhamos sempre fé em Deus, que foi outro ensino tão curto e tão forte. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Qual é o poder da fé? Na passagem evangélica, Jesus Cristo quis que os seus discípulos refletissem na questão do poder da fé, mostrando o imenso potencial que esse sentimento tem para a criatura humana, quando pronunciou a memorável frase: a fé transporta montanhas. Mas isto no sentido figurado, porque não vamos realmente transportar nenhuma montanha de um lado ao outro. Vamos é vencer dificuldades. Vamos é superar desafios. Portanto, vamos vencer essas montanhas, esses desafios. O poder da fé demonstra-se de modo direto na ação magnética. O poder fluídico da atração, da força de vontade dirigida para o bem, da ajuda até em curas. Portanto, porque quando eu acredito, quando eu tenho... A diferença muitas vezes, quando clinicamente a medicina não me explica certas coisas, dois pacientes com um diagnóstico semelhante têm comportamentos clínicos diferentes. E muitas vezes surpreendendo até os profissionais de saúde. Muitos deles ainda não virados para estas coisas da espiritualidade. Mas, quando aprofundam um pouco mais a questão, vão muitas vezes verificar que a única diferença que havia nos dois pacientes é que um era mais apegado, tinha mais fé, agarrava-se a algo que para ele o ia tocar, o ia socorrer, que mais não fosse aliviar-lhe a dor, aliviar-lhe o sofrimento. Quantos e quantos foi a fé que me salvou? Jesus, nos milagres, que não eram milagres, mas nas curas que ele fez, ele sempre respondeu: foi a fé que te salvou. Podemos distinguir o conceito de fé humana e fé divina. A fé humana está relacionada com interesses materiais e satisfação de necessidades terrenas, enquanto a fé divina envolve visão da vida espiritual e ações nobres. A fé divina, outro conceito, outra forma de... A fé divina e a fé humana. A fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que elas têm em si, se elas quisessem colocar a sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, que são apenas um desenvolvimento das faculdades humanas.
A fé é força que irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas de dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Até nos conflitos, naquelas zangas ou divergências de opinião que às vezes existem nas empresas, existem nos grupos espíritas, existem na família, existe na sociedade em si, na nossa vida social. Quando queremos aplicar essa força, irradiando uma energia para operar que vai sanar, aplainar os conflitos, também o conseguimos. Agora, quando radicamos, não vale a pena, não sou capaz, não quero. Ele fica com a dele, eu fico com a minha. Portanto, não estamos nunca a contribuir para diminuir a conflitualidade. Estamos a ou alimentá-la, ou pelo menos deixá-la permanecer. Também se deve distinguir fé cega versus fé raciocinada. A fé raciocinada apoia-se nos factos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem a certeza senão porque compreendeu. Daí a importância de ser raciocinado. Eis porque não duvida. O poder do pensamento positivo e a lei da atração são duas coisas. Portanto, pensamento positivo vai atrair coisas positivas, como o contrário também. Portanto, então, é perceber que a fé pode levar-nos a mudanças positivas, tais como o otimismo, a valorização do amor ao próximo. Agora, se eu não abro a minha mente a irradiar e a receber esse tipo de energia, evidentemente que não estou a seguir uma fé nem cega, nem raciocinada. Portanto, até porque Kardec disse-nos que fé inabalável é só aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso ele frisou bem que não pedia nem nos convida a seguirmos uma fé cega, mas sim uma fé raciocinada. O Mestre Jesus mostrou-nos Deus como um Pai amoroso, justo, carinhoso, a quem devemos dirigir as nossas solicitações para que o seu nome seja santificado por nós. E nós dizemos, santificado seja o seu nome. Pois é Ele que nos dá o pão necessário e não quer que nos conturbemos pelo alimento ou pelo vestuário, que Ele até dá aos passarinhos e às flores do campo. Porque as flores do campo, em determinada época, estão fechadas, só quando vem um tempo melhor é que elas começam a abrir. E os passarinhos e os animais também trocam de penas e trocam de pelo e alimentam-se. Está tudo disponível na natureza. É o Pai que sabe de todas as nossas necessidades, antes de lhes expormos, que perdoa as nossas dívidas não monetárias, as nossas dívidas morais, e nos livra das tentações e do mal. É o dono do rebanho e das 100 ovelhas, que manda procurar a que se extraviou, para que todas fiquem resguardadas no ovil. Por isso é que vou voltar a repetir esse ensinamento máximo de Jesus, porque é de uma simplicidade e encerra tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos ou a vós mesmos. Portanto, é indispensável que amemos a Deus de todo o nosso coração, entendimento e alma, e com todas as nossas forças. A doutrina de Jesus
é a religião da perfeição pelo trabalho, pelo estudo, pelo esforço em progredir. Aliás, vê-se o espírita, não porque é uma santidade ou um ser com alguma característica de bondade ou de dom, mas pelo esforço que faz para se aperfeiçoar e domar os seus instintos ainda inferiores. Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Outra das recomendações de Jesus e de Tomé. Tomé, através da sua vida, missão e morte, deixou um legado indelével na história. A sua figura continua a inspirar práticas de fé. É um exemplo perene de fé, foi um símbolo de coragem e um exemplo de como qualquer dúvida pode ser transformada em convicção profunda e duradoura. Tomé mostrou-nos a complexidade da fé humana, que pode incluir dúvidas e questões, porque é humano, mas também a possibilidade de uma transformação radical para uma fé inabalável e raciocinada. O testemunho de fé, o testemunho de Tomé, ofereceu-nos valiosas lições para os dias de hoje. Sua jornada de dúvida para a fé nos ensinou que dúvidas sinceras podem fortalecer a crença e levar a uma compreensão mais profunda da verdade divina. Tomé mostrou-nos que a fé pode florescer mesmo no meio da incerteza e que a busca por evidências não diminui a espiritualidade, mas pode, ao contrário, fortalecê-la. Todas as sementes de conhecimento que conquistamos germinam em nosso espírito. A fé, mãe da esperança e da caridade, constituem uma trindade inseparável. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, porque é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E atingimos então a fé inabalável, que só é, como disse Kardec, a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é este resultado que conduz o Espiritismo, que triunfa sobre a incredulidade. Ainda noutro ensino de Jesus sobre o semeador, na parábola do semeador, em 4 tipos de solos, ele disse que o semeador saiu, encheu a sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada, os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas, não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio de um espinheiro, que sufocou as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos. Renderam assim 60 por 1 e 120 por 1. Isto também representa um testemunho de fé, que se reproduz, aumenta, amplia e rende frutos. O maior bem do mundo é ter fé e confiança em Deus, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é justiça. As pessoas que agem como se Deus não existisse, ou não visse, ou não amasse, caem na mais trágica miséria da vida. As pessoas que ainda não perceberam que a oração é infinitamente mais forte do que o poder quase ilimitado do dinheiro e de outros poderes, as pessoas que não percebem a importância de aceitar e obedecer a Deus, cumprindo o Evangelho, vivem sem paz, desesperam, revoltam-se, falta-lhes a paciência e a resignação, entre o bem e o mal sofrer, vivem na pior opção, que é mal sofrer ou sofrer mal. Portanto, sendo Deus justiça, para Deus todos somos seus filhos, não enteados, não de primeira nem de segunda. Somos todos iguais. Não desanime quem acha que não tem meios para resolver os problemas, para sair de uma situação difícil, para ajudar um filho ou um amigo.
Se acha que não tem capacidade para aliviar as necessidades de tantas pessoas que carecem de tudo e sofrem, ou que não têm forças para adquirir determinadas virtudes. Tenha fé e confiança em Deus e faça da sua parte o que puder. E ainda que seja pouquinho, mas que seja tudo o que pode mesmo, como o menino que deu tudo o que tinha. O resto, diz Jesus, é comigo. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nosso modelo e guia, veio trazer-nos a luz, a paz, a esperança e a redenção dos homens. Coloquemos Jesus sempre em nossos corações.